Fala pessoal, esse aqui é mais um Yada How To e hoje nós vamos ver como é que a gente faz um jogo da memória para Funkable, de aplicativo de celular. Então quem aí nunca jogou, né, um jogo da memória, onde tem as cartinhas iguais, a gente tem aqui um do Baby Shark, onde a gente tem que encontrar a carta igual. Então a gente consegue ver, né, as cartas e depois a gente vai procurando aonde estão as cartas iguais. Ou até naqueles jogos aqueles programas de perguntas e respostas, né? O pessoal sempre, você tem que achar onde tá tal carta, né? Onde tá tal peça. E aí você sempre vai procurando. Então hoje nós vamos fazer um aplicativo onde a gente tem um jogo da memória, onde tem o nível fácil, que são 3 pares, e vamos fazer até o nível médio, que a gente tem aqui 12 pares. E aí as nossas cartinhas aqui são cores. E a gente vai procurando aonde tá as cores. E a gente consegue colocar até pontuação, né? Para cada acerto. Bicho, eu tô meio ruim de jogo de memória aqui. Para cada acerto, ele dá 10 pontos. E para cada erro, ele tira 5 pontos. Então, se você vai errando muito aqui, você vai perdendo pontos. E a gente consegue até guardar esses pontos aqui como um recorde. Então, vamos começar fazendo o nosso aplicativo aqui. Vamos lá? Vamos acessar aqui a página do Funkable, onde a gente costuma construir nosso aplicativo. Dá para construir também lá no App Inventor sem problemas. E dá para construir nas outras ferramentas também, né? O Codular, tem algumas outras aí também que constroem aplicativos com a programação por blocos também. Então, acessei aqui o site do Funkable.com, vou clicar aqui no login, fazer o login aqui na plataforma clássica. Lembrando que a gente usa principalmente a plataforma clássica, porque ela ainda tem algumas coisas a mais que a plataforma X ainda não tem. Mas esse jogo de jogo da memória daria para fazer também lá na plataforma X também. Então, quem tentar aí depois, deixa mensagem aí falando que tentou, que conseguiu, que não conseguiu. Se tiverem dúvidas também, eu consegui ajudar, posso ajudar vocês. Então, eu vou clicar aqui, criar novo app. Lembrando que o nome do aplicativo, ele não pode ter caracteres especiais nem espaço. Então, vou criar aqui jogo, memória, clicar aqui no OK. Ele já vai criar aqui o nosso aplicativo. Então, ele já criou aqui. E eu vou sincronizar já o meu celular aqui pra gente ir vendo o que a gente tá fazendo. Então, eu abri o aplicativo aqui do Funkable clássico. Abri aqui a câmera, escaneei o QR Code e já temos aqui na tela, a tela do aplicativo. Então, configurações que eu gosto de fazer, pedir para ele não mostrar o status bar. E vamos mudar o nome do título aqui. Jogo da memória. Então, essa primeira tela aqui vai ser a tela para ele escolher se ele quer jogar no nível fácil ou no nível médio. Então, vamos adicionar aqui já 2 botões. E esses botões, eles estão aqui muito para cima da tela. Então, eu vou clicar aqui na Screen 1 e vou falar para ele alinhar verticalmente os itens no meio da tela. Vamos mudar o tamanho da fonte desses botões para ficar mais bonitinho. Vamos mudar a altura dele também e a largura também para os dois ficarem iguaizinhos. Mudar o texto aqui do botão. Fácil. Renomear para BTN fácil. Renomear aqui para BTN médio. Pôr o texto aqui como médio. Mudar o tamanho da fonte. Mudar a altura aqui. E mudar a largura. Para ficar todos sempre iguais. Então, já temos os 2 botõezinhos aqui. E vamos criar a nossa tela de jogo mesmo. Então, eu vou clicar aqui em Add Screen. Adicionar tela, né? E vou dar o nome da tela de Gameplay. Então, vai ser a nossa tela de play de fato. E aí, quando aqui ele já criou a tela,
Vou tirar também para ele não mostrar o status bar. E vou falar aqui, jogo, mudar o título para jogo da memória. Então, quando a gente clicar aqui no botão fácil, eu quero que ele abra essa gameplay. A gente vai fazer uma tela para cada um dos jogos da memória? Não, não precisa. Vamos fazer só uma de gameplay e aí, para cada vez que a gente clicar no botão, a gente vai mandar um valor lá para outra tela. Vamos fazer isso? Vamos clicar aqui, ó, nos blocos. Então, quando a gente clicar no botão fácil, quando o botão fácil for clicado, a gente vai pedir para ele abrir uma nova tela, Open Another Screen, com um Start Value. Então, quando ele clicar no botão fácil, ele vai estar passando um valor aqui, ó, de início para aquela tela. Então, qual tela que nós estamos abrindo aqui? Screen Name. É a nossa tela Gameplay. Gameplay aqui, ó. E aí, qual vai ser o valor de início que a gente vai passar para ela? Vamos passar o valor fácil que a gente clicou no botão fácil. Então, quando a gente clicar no botão médio, o que a gente vai fazer? Vai abrir também a tela Gameplay, só que vamos passar o valor médio, que são os níveis aqui do nosso jogo. Beleza? Nessa tela inicial aqui, só isso. Vamos agora para nossa tela de gameplay. Então, vamos fazer primeiro a nossa tela do jogo fácil. No nosso jogo fácil aqui, vamos usar um layout vertical. Vamos renomear ele aqui, ó, para layout fácil. E dentro desse layout fácil aqui, ó, vamos setar a altura dele para preencher o pai e a largura para preencher o pai. E aí, agora, dentro desse layout aqui, a gente vai adicionar. Então, a gente, nesse fácil, nós vamos usar 3 pares, né, de itens. Então, aí, ao todo, são 6 pecinhas que nós vamos ter. Então, vamos alinhar elas 2 a 2 aqui na nossa tela. Então, eu vou usar 3 layouts horizontais. Por que 3 layouts horizontais? Porque eu quero colocar os botões lado a lado, 2 a 2. Então, a gente vai ter botão 1, botão 2. E aí, esses layouts horizontais, vamos setar o width dele. Vamos configurar aqui, ó, a largura, o width, para completar o pai, fill parent, para preencher o pai. E aí, a mesma coisa para os outros 2 layouts horizontais. E vamos adicionar aqui mais 4 botões, 2 lado a lado. Só que aí, esses botões, eles estão todos aqui, esse jogo tá muito aqui pra cima, né? Não, muito aqui em cima na tela. Então, vamos colocar o layout vertical desse layout fácil aqui, ó, o alinhamento vertical desse layout fácil para ficar no centro. Então, pronto, eles já foram ali para baixo. Além disso, vamos configurar aqui, ó, esse layout horizontal, aonde está o botão 1 e o botão 2, para a altura dele preencher 30% da nossa tela. E o alinhamento vertical desse layout horizontal, vamos colocar também para ficar no centro. E a mesma coisa com os outros layouts horizontais. Então, a altura aqui 30%, alinhamento vertical no centro. Então, já temos aí os nossos botõezinhos. Agora, parece que ele ficou muito grande, né? Vamos pôr 25% para todo mundo? Pronto. E aí, os nossos botões, eles vão ser todos sem texto nenhum. O que vai mudar neles vão ser as cores. E vamos setar a altura e a largura deles para serem todos iguais, com tamanho 50 por 50. Que eles vão ser sempre quadradinhos.
50 por 50 parece que ficou bem pequeno. Vamos usar aqui um 70. Por 70. Pronto, ficou um quadradinho maior. A mesma coisa para todo mundo aqui. E aí vamos tirar o texto de todo mundo também. Pronto, já temos os nossos botões aqui. E agora como é que a gente vai configurar as cores? Então, eu quero que ele mostre uma cor somente quando eu clicar nesse botão, certo? Então, eu vou clicar aqui nos blocos. Então, quando eu clicar no botão 1, eu quero que ele troque de cor. Mas antes disso, eu preciso definir, né, qual é as cores, né, onde vão estar cada cor. Então, para isso, nós vamos precisar de duas listas. Vamos precisar da lista de botões e de uma lista de cores para a gente colocar nesse jogo. Então, vamos criar aqui, ó, uma variável, aonde a gente vai chamar de botões do fácil. E isso daqui vai ser uma lista. Vamos vir aqui em lista e criar uma lista, make a list. O que vai nessa lista de botões? Vai cada um dos nossos botões aqui. Então, o botão 1 vai aqui. E a gente tem ao todo aqui 6 botões, né? Então, a gente vai precisar colocar 6 itens aqui nessa lista. E aí, a gente vai colocar o botão 1, o botão 2... Então, temos a lista de botões. E vamos precisar criar também uma lista com 6 itens também de cores. Então, vamos chamar aqui, ó, de cores do fácil. Só que aí não vai ter botões aqui. O que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar as cores. Então, a gente vem aqui nos bloquinhos, cores. Podemos selecionar uma dessas cores que estão aqui. Ou podemos selecionar por aqui, ó. Aqui a gente tem outras cores. Então, eu vou escolher a verde. E aí, eu preciso de 2 cores verdes. Porque é o parzinho, né? Então, eu vou escolher o vermelho. E vou escolher mais uma cor aqui. Que vai ser a minha cor azul. Pronto, já temos a lista dos botões, já temos a lista das cores. Agora a gente precisa embaralhar essa lista das cores. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Então, quando a nossa tela inicial aqui, ela inicializar, a gente vai chamar, vamos criar uma procedure aqui, um procedimento, uma função, que vai chamar inicia jogo. Então, quando o nosso jogo começar, ele vai chamar essa função inicia jogo. E para o nosso jogo iniciar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa embaralhar as cores. Então, cada uma dessas cores aqui, ó, por que a gente vai embaralhar as cores? Porque cada uma dessas cores corresponde a uma cor desse botão. Então, a cor do botão 1, o botão 1 ele vai estar sempre aqui nessa posição 1. Então, na posição 1 vai ser a cor que vai estar no botão 1. Será que deu para entender isso? Nós vamos fazer a ligação entre o índice de cada uma das cores com o índice de cada um dos botões. Então, é como se eu colocasse aqui, assim, ó. Botão 1, a cor vai ser essa daqui. Botão 2 vai ser essa daqui. Se eu mantiver essa lista assim, sempre aqui, ele vai manter, toda vez que eu entrar aqui, vai estar sempre nessa ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não é isso que queremos. A gente quer embaralhar essa lista. Então, vamos criar aqui, ó, mais uma função que vai chamar embaralha lista, embaralha cores. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para iniciar o jogo vai ser embaralhar as cores.
Pra gente embaralhar essas cores aqui, nós vamos usar aqui uma variável. Nós vamos usar uma nova lista, lista embaralhada, que ela vai inicializar com uma lista vazia. E aí, nós vamos percorrer cada um desses itens aqui dessa lista, sorteando um número aleatório e colocando ele aqui na nossa lista embaralhada. Então, nós vamos percorrer essa lista aqui das cores fáceis e nós vamos embaralhar esses itens aqui dele. Então, nós temos que sortear 6 vezes essas cores aqui. Então, vamos usar um bloquinho aqui, ó, para ele percorrer, fazer esse processo aqui 6 vezes. Então, ele vai ser de 1 a 6, andando de 1 em 1. Então, para cada vez que ele vier aqui, ele vai sortear um item aleatório dessa lista aqui das cores fáceis. Então, eu vou pegar aqui uma outra variável, só que agora uma variável local, que vai se chamar cor. Então, ele vai sortear uma cor dessa lista aqui, mas vai ser uma cor aleatória. Então, ele vai sortear uma cor aleatória desse item aqui e vai adicionar essa cor aqui na nossa lista embaralhada. Então, a gente vai adicionar na nossa lista embaralhada essa cor. E aí, a gente precisa retirar esta cor da nossa lista de cores. Então, a gente vem aqui e usa um remove list daqui da nossa lista de cores. Só que aqui, ó, ele precisa do índice daquele item. Então, a gente pega aqui a funçãozinha que nos dá o índice desse item. Então, a gente usa aqui, ó, o índice desse item na lista. Então, aí, qual que é a lista? É a nossa lista de cores. Qual que é o item? É a cor. Então, esse daqui vai nos dar o índice dele, a gente vai remover esse item. Na próxima vez, ele vai sortear outras cores aqui. Então, aqui eu tô já falando que embaralhando as cores dessa lista aqui. Só que aí, ele tá nessa lista embaralhada, que é uma lista local. E aí, pra gente conseguir acessar essa lista, a gente seta aqui no final a nossa lista de global cores fácil para ser igual a nossa lista embaralhada. Na verdade, a gente precisa usar este comando aqui, que a gente vai copiar a lista dessa lista embaralhada para nossa lista de global cores fácil. Tá bom, então a gente embaralhou, só que ainda não estamos vendo nenhuma dessas cores aqui no nosso aplicativo, né? O que a gente vai precisar fazer? Então, quando a gente clicar no botão 1, eu quero que ele troque a cor de background do botão 1 para ser igual a cor. Qual cor? A cor da posição 1 aqui da nossa lista de cores fácil. Então, como é que ele vai saber aqui? A gente pode fazer assim, ó. Select list item. De qual lista? Da nossa lista de global cores fácil. Com qual posição? Ah, é o botão 1? Então, a posição aqui vai ser a posição 1. E aí, então, quando eu clicar aqui, ele já vai mostrar a cor da posição 1. Mas e aí, para o botão 2, 3, 4, 5 e 6? A gente pode fazer assim. A gente pode duplicar aqui e trocar aqui as informações. 2. E aqui vai para o 2. E aí, a mesma coisa para o 3. Só que aí, quando a gente tiver os nossos 12
botões aqui nos nossos 12 itens do nosso jogo da memória, vai ficar com muito bloco aqui, né? Então, a gente vai usar aqui, ó, os blocos de Any Component, que são de qualquer componente. Então, a gente vai usar aqui, ó, quando qualquer botão for apertado, aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai trocar a cor do background de qual componente? Do próprio componente que foi clicado. Mas para qual cor que a gente vai setar? A gente vai setar para a cor que tiver no índice daquele botão na lista dessa Global Cores Fácil. Vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui na lista. Eu quero a função que me dá o índice de um item na lista. Qual vai ser esse item? É o próprio componente, mas de qual lista agora? Agora da lista de botões. E aí, aonde eu vou colocar esse índice aqui? Eu vou colocar ele nesse Select Item List aqui. Ao invés de eu colocar aqui um valor fixo, eu tô pegando sempre do índice, do mesmo índice que tá aquele botão. Então, agora eu vou desativar essas funções aqui, esses blocos aqui, e vocês vão ver que agora eu vou clicar em qualquer botão e eles já vão estar funcionando. Só com esse código aqui. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando, quando qualquer botão for clicado, eu tô setando o background color desse botão que foi clicado, né? Que é esse botão que eu tô clicando. E eu tô setando ele para qual cor? Para cor de posição, de mesma posição que esse botão lá na lista de botões. Então, eu tô fazendo isso aqui que a gente fez aqui. Aqui, como eu ainda não tinha usado o nosso embaralha cores, ele ainda tá setando com essas cores aqui. Então, vamos fazer ele voltar lá para outra tela. Vou criar um botão aqui para a gente conseguir voltar para outra tela. Então, vamos voltar aqui para o designer. E aqui em cima, eu vou usar mais um layout horizontal. Com a largura dele completando o pi aqui. E vou colocar um botãozinho aqui. Voltar. Só que aí, ó, eu coloquei um botão aqui, que é um botão voltar. Certo? Quando eu clicar nesse botão voltar, ele também vai passar por essa função aqui. E aí ele vai dar um erro aqui, ó, porque esse botão ele não tá nessa lista e eu não tô checando se essas coisas existem. Então, o que eu posso verificar aqui? Eu posso verificar, posso fazer isso aqui de trocar a cor se esse botão que foi clicado não é o botão voltar. Então, eu vou usar aqui um if. Eu falei não, né? Se não for, if not, na verdade a gente vai comparar, né? Se não for, se esse componente aqui não for igual ao nosso botão voltar. Então, se não for o componente que foi clicado aqui não for igual ao botão voltar, então a gente faz isso. Então, agora, quando eu clicar no voltar aqui, ele já não dá mais o erro. Mas o que eu quero que aconteça quando ele clicar no botão voltar? Aí, eu posso programar só o botão voltar aqui. Então, eu quero que aconteça, eu quero que ele feche essa tela aqui. Então, aqui em controle, close screen. E aí ele vai voltar lá para outra tela. Então, vamos começar o nosso jogo aqui, nessa tela inicial. Vou clicar aqui no fácil. Ele vai abrir a nossa gameplay lá.
Às vezes acontece isso dele demorar muito, e aí pode ser que ele tenha perdido alguma conexão, ou perdido alguma programação, ou ele não tá atualizando alguma coisa que ele deveria estar atualizando. Então, às vezes, quando ele demora para abrir a tela, assim, quando a gente tá trocando de tela, pode ser que ele tenha se perdido em alguma coisa na hora de sincronizar aqui com o celular. Então, eu recomendo que vocês reiniciem a comunicação aqui com o aplicativo. Então, é só abrir de novo o QR Code e sincronizar de novo o celular. Então, ele vai abrir aqui no jogo da memória, eu vou clicar aqui no fácil e ele já foi ali para nossa tela do jogo com o nosso layout fácil aqui. Então, vamos ver se tá embaralhado as cores? Então, olha lá, ó. A gente fez e ele embaralhou as cores e a gente já tem as cores ali. Então, eu fui clicando e ele foi abrindo, acertando as cores. Então, agora o próximo passo vai ser agora a gente comparar, né? Quando eu clico em um e outro, quando eu clico em dois botões aqui, ele tem que comparar se aqueles dois são iguais. Se eles forem iguais, eles continuam ali virados, senão eles precisam esconder. Bom, vamos lá agora para fazer a checagem, então, dos nossos botões para saber quando ele acertou ou não. Então, para a gente conseguir saber isso, nós vamos precisar armazenar em qual botão o nosso usuário clicou naquela vez. Para fazer isso, nós vamos precisar usar mais uma lista, onde a gente vai armazenar qual foi a jogada 1 e qual foi a jogada 2, daquela vez que ele tá jogando, né? Então, vamos jogar fora primeiro esses blocos aqui que a gente não tá usando. E vamos criar agora uma outra variável que a gente vai chamar de jogadas. E aí, essa variável aqui, ela vai ser uma lista também. Ó, o nosso celular aqui já perdeu a comunicação. A gente vai ter que sincronizar já de novo. Enquanto isso, vamos programando aqui. Então, a nossa lista vai inicializar com o global jogadas vazia. E aí, quando ele clicar aqui na primeira vez, eu vou adicionar o índice, que é a posição desse botão aqui nessa lista aqui. E aí, se essa lista tiver um tamanho 2, eu já posso verificar se a cor do botão da posição 1 é igual à cor do botão da posição 2. Vamos lá, vamos fazer isso? Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável local chamada índice, que vai ser igual ao índice do nosso botão aqui. E aí, vou aproveitar já essa variável aqui e já usar ela aqui no índice das cores. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse índice também aqui na minha lista de global jogadas. Então, eu vou vir aqui em lista e eu vou adicionar esse índice na minha lista de jogadas. Adicionei, agora eu preciso verificar se essa minha lista de jogadas é de tamanho 2. Se a minha lista de global jogadas for de tamanho 2, então eu venho aqui em lista, o tamanho da lista, e eu preciso verificar se ele é igual a 2. Se o tamanho da minha lista de jogadas for igual a 2, o que eu vou precisar verificar? Eu vou precisar verificar se o meu botão da jogada número 1 tem a cor igual ao meu item do botão da jogada número 2. Então, a gente vai verificar aqui um if, o meu botão. Qual botão? Aí, a gente vai pegar aqui de novo um nComponent, nButton. Então, eu vou verificar se a cor do meu componente, qual componente? Então, lá da nossa lista de botão. Então, a gente vai pegar aqui o item
da nossa lista de botão de índice igual ao índice da nossa global jogadas de posição 1. De global jogadas de posição 1. Então, se a cor da jogada do botão de jogada número 1 for igual à cor do nosso botão da jogada número 2. Se for igual, a gente não precisa fazer nada, né? Então, vamos testar aqui, ó, se for diferente. Se for diferente, o que a gente precisa fazer? Vamos pedir para ele desvirar esses dois botões. Então, a gente vai usar o set background color desses dois botões. Quais botões? Desse botão aqui de posição 1 e do botão de posição 2. A gente vai setar os dois para ficar com a corzinha cinza. De novo. Vamos testar? Então, vou matar aqui, reiniciar nossa conexão. Então, nosso jogo começou aqui, então vou clicar nesse aqui. E aí, não era igual, então ele já setou todo mundo. Só que a gente não conseguiu ver qual que era a cor da segunda jogada. Vamos testar de novo? Ah, eu cliquei aqui, ó. E o que aconteceu? Ele testou algumas cores, porque a gente não limpou. Logo depois que ele verificou que estava errado, ele não limpou as posições aqui. Então, a gente precisa limpar as posições aqui também. Então, vamos lá. Então, a gente precisa que ele mostre por um tempo a cor ainda lá. Vamos usar um sensorzinho aqui de clock. E vamos colocar um intervalo aqui de 500 milissegundos. E ele vai começar desativado. E aí, quando ele entrar aqui nessa função, quando for diferente, ele vai ativar esse nosso botão aqui. Ele vai setar o nosso botão, não. Ele vai ativar o nosso timer aqui. Para true. E aí, quando der o tempo desse nosso timer, aí sim a gente vai virar esses botões para ficarem cinza. E além disso, a gente precisa resetar as informações que tem na nossa lista global jogadas, porque elas zeram de novo, né, a nossa lista. Então a gente vem aqui no set da nossa lista, jogadas, e cria uma lista limpa de novo. E configura ele em uma lista limpa de novo. Vamos testar de novo? E aí eu preciso mandar ele parar também o nosso timer, né? Por isso que ele tá dando essa mensagem de erro aí. Então, logo depois que ele verificou isso, eu seto nosso time para false. Então, eu clico aqui no primeiro, no segundo, e aí ele já desconfigura e já não tá mais dando mais nenhum erro. E aí quando eu acerto, ele ficou ali. Quando eu erro... Ah, outra coisa que precisa, né? Tanto quando eu acerto, tanto quando eu erro, eu preciso que ele zere a nossa lista de jogadas. Então, ó, vamos atualizar aqui o nosso jogo. Então, vamos lá. Errei. Acertei. Errei. Acertei. E acertei de novo.
Só que aí se eu clicar de novo aqui, ó, ele continua habilitado aqui os meus botões. E aí como eu tô errando as cores, ele tá desmarcando de novo os botões. Então eu quero que uma vez eu acertei aqui já as cores. Eu quero que ele marque esses botões como não podendo mais clicar neles, né? Então a gente pode já configurar aqui. Depois que eu já selecionei uma cor, eu configuro aqui o Enable desse componente para ser falso. Ou seja, a gente não pode mais clicar. E aí ele só volta a ser verdadeiro se eu tiver errado aquela jogada. Então eu posso colocar direto aqui no clock do timer. O enable da posição 1 e o enable da posição 2. Então, aqui, e ele me deixa clicar de novo. Se eu acertar, ele não me deixa mais clicar nesse botão. Tudo muito bom, tudo muito bonito, mas e aí? Como é que eu faço então agora pra gente ter essa lista média? Porque a gente tá sempre fazendo aqui, ó, com a variável já do global botões fácil, cores fácil. A gente vai usar sempre essas... A gente vai ter que duplicar essas variáveis, né? Esses métodos, essas funções. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos usar uma variável que seja comum para esses dois, né? Para esses dois níveis de dificuldade. E aí a gente vai configurar logo no começo do jogo de acordo com o que o nosso usuário aqui pediu. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então vamos vir no designer, vamos esconder esse nosso layout fácil e vamos criar um layout para o nosso layout médio. Vamos adicionar aqui um arrangement, um layout aqui e vamos renomear ele para layout médio. A altura dele também vamos deixar fill parent, a largura dele fill parent também. O layout aqui. No layout fácil, o layout do botão voltar ficou dentro dele. Eu não quero ele dentro, eu quero ele aqui fora, que o voltar vai ser o mesmo para os dois layouts. Então vamos esconder aqui de novo. E aí o layout médio. Então para o layout fácil aqui, a gente colocou 3 linhas com 2 colunas. Para o nosso layout médio, a gente vai ter 12 botões. Então, vamos fazer ele com 4 linhas e 3 colunas. Então, vamos colocar aqui 4 layouts horizontais. E vamos configurar a largura deles para preencher o pie e a altura para ser 20% da nossa tela. E o alinhamento vertical deles também todos no centro. E agora vamos adicionar mais botões. Só que agora a gente não vai configurar todos os botões aqui pelo designer. Nós vamos configurar esses botões lá pelos blocos para ficar mais fácil. Então temos aqui todos os nossos botões e vamos configurar eles agora lá nos blocos. Vamos criar a nossa lista, que agora vai chamar botões médio, que vai ter os botões de 7 até 18. Pronto, já temos a nossa lista aqui de botões médio. E vamos fazer a nossa lista também de cores média. A mesma coisa, ela vai precisar ter 12 cores, só que 6 cores, só que duplicadas. Então vamos manter essas 3 aí que a gente já tem. Vamos adicionar aqui
Pronto, já temos a lista das cores, faltou renomear aqui, vamos renomear aqui cores médio. Tá bom, então, como é que a gente vai fazer agora para mostrar esses dois layouts para cada vez que a gente entrar nesse jogo diferente, né? Então, quando ele chamar aqui o nosso inicia jogo, a gente vai verificar se o parâmetro que for enviado, qual que é o parâmetro, né? Se o nosso valor aqui, ó, o start value, que foi enviado lá para a tela inicial, for igual a fácil, a gente vai pedir para ele mostrar o nosso layout fácil. Então, vamos fazer o teste aqui. Se o que vier aqui, nesse start value, for um texto escrito fácil, que é o que a gente está enviando lá, a gente vai pedir para mostrar o nosso layout fácil. Então, a gente põe aqui o layout fácil visible para true. E a gente põe o layout médio de visible para false. E aí, se o texto que vier for o texto escrito médio, aí a gente faz o contrário. A gente seta o layout fácil para false, para não mostrar, né? Para falso. E o layout médio para true. Mas só isso? Não, a gente vai precisar agora configurar as nossas listas e fazer eles funcionarem aqui para algumas listas que são listas default, listas que a gente vai configurar quais vão ser os itens que estão dentro delas. Então, vamos criar aqui, ó, duas variáveis novas, uma que vai chamar botões e a outra que vai chamar cores. E as duas vão começar como listas vazias. E toda vez que ele chamar aqui o inicia jogo e o start value for falso, a gente vai configurar a nossa lista de botões para ser igual, a gente vai ajustar o valor dela para ser igual à lista, uma cópia da nossa lista botões fácil. E aí, a mesma coisa para nossa lista de cores. A nossa global cores vai ser a nossa cores fácil. Certo? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a mesma coisa para o médio. Então, se aqui o valor que vier enviado pela tela for médio, a gente vai copiar a lista de botões médio. E aí, e as cores, né? A lista das cores vão ser as cores do médio também. Agora, a gente precisa ajustar aqui a nossa função de embaralhar cores para fazer em cima, para ela ser executada em cima dessas duas novas variáveis aqui. Então, aqui nesse for each, eu falei que ele precisava acontecer 6 vezes, porque a gente tinha 6 botões. Agora, como a gente tem, para o médio, a gente tem 12 botões, a gente precisa que ele execute 12 vezes. E aí, para a gente fazer ele funcionar em cima das nossas listas aqui, a gente vai usar a função que nos dá o tamanho da nossa lista. Então, ele vai até o tamanho da nossa lista de botões, que é a nossa global botões. E aqui ele vai pegar uma cor aleatória da nossa lista de cores. E aqui ele vai remover um item também da nossa lista de cores. Aqui também é a nossa lista de cores. E aí a nossa global cores vai ser igual à nossa lista embaralhada aqui. E quando a gente está checando lá agora se
quando o botão foi clicado. Então, quando o botão foi clicado, a gente tem que verificar se aquele componente está na nossa lista de botões. E precisa configurar as cores com base na nossa lista de cores. A global jogadas aqui permanece. Aqui, a nossa global de botões fácil vira a nossa global botões. E a mesma coisa aqui quando o nosso tempo lá para visualizar a cor for executado, né? Então é em cima da nossa lista de global botões. Tá bom, então se eu clicar aqui no nosso botão 8, ele ainda não está funcionando, porque a gente não atualizou aqui, ele não executou algumas coisas que ele precisava executar. Então, vamos clicar aqui no médio. Então, eu vou clicar aqui no meu botão 10. E tivemos um errinho aqui, vamos ver. O que aconteceu? Aqui, ó, diferente de fácil, não. Tem que ser igual a fácil ou igual a médio. Aqui na comparação, eu fiz a comparação errada. Então, vamos clicar aqui para voltar. Vamos clicar aqui, ó. Se eu clicar no fácil, ele mostrou o nosso layout fácil. Se eu clicar no médio, ele mostrou o meu layout médio. Então, aí, a hora que eu clico aqui no meu botão, ele já tá mostrando as cores e escondendo as cores. Só que ainda meus botões não estão configurados, né? Eu falei para vocês que a gente ia configurar ele aqui pela programação. Então, vamos fazer isso? Então, eu vou criar aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Eu vou criar uma nova função aqui, um novo procedimento, que vai se chamar configura botões. E aí eu vou chamar ele ali logo depois de embaralhar as cores. Então, esse nosso configura botões, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer a nossa lista de botões. Então, para cada item que tiver na nossa lista de botões, então para cada botão que tiver na nossa lista de botão, o que a gente precisa configurar? Lembra o que a gente fez lá? Primeira coisa, a gente tirou o texto do nosso botão. Então, eu vou vir agora aqui no NComponent e vou configurar. Vou dar um set no text de qual botão? Desse botão que eu tô pegando aqui da lista. Esse for each item in list, ele vai percorrer todos os itens dessa lista aqui. Então, eu tô percorrendo lá. A primeira vez que ele passar aqui, ele vai pegar o botão lá da posição 1. Então, o botão da posição 1, eu quero setar o texto dele para um texto vazio. O que mais? A gente configurou a altura e a largura, né? Então, a altura dele, vamos configurar aqui. Acho que a gente tinha colocado 70 pixels. Vamos dar uma olhadinha lá pelo designer, só para confirmar. Aqui, 70 pixels. Então, a altura 70 pixels e a largura, o width, 70 pixels também. E o que mais que a gente precisa configurar? Para começar o jogo, a gente pode configurar também já a cor do background color. Vamos configurar a cor aqui do nosso background color para ele começar já no cinza. Porque aí a gente consegue adicionar aqui do lado do nosso botão voltar, vamos adicionar mais um botão, que aí a gente vai dar o nome dele de btn reiniciar. Que aí quando esse botão for clicado, a gente pode chamar de novo a nossa funçãozinha inicia jogo.
Só que aí a gente não pode esquecer aqui, ó, quando qualquer botão for clicado, se não for o botão voltar e aí a gente coloca um ezinho aqui. E não pode ser também o nosso botão reiniciar. Ah, não quero usar o not aqui. O que eu posso fazer? Posso tirar o not e usar o diferente de. Então tem que ser diferente de botão voltar e diferente do botão reiniciar. Mas já estamos com o not, vou deixar o not ali. Então, se eu começar a jogar aqui, vamos ver se eu consigo acertar algum. Minha memória é muito ruim. Acertei algum aqui, clicar no reiniciar, ele inicia tudo de novo e ele já embaralha as cores. Mas vocês viram, ó, eu tô tentando clicar nesse botão que eu já tinha acertado, faltou a gente falar também que esses botões, quando a gente inicia, né, configura os botões, todos eles têm que ficar enables, habilitados. Então, se eu clicar no reiniciar, agora eu consigo clicar em todos os botões. E aí eu não precisei, ó, eu usei o configura botões aqui, eu não precisei configurar todos eles aqui na tela inicial. Todos eles já estão iguaizinhos aqui, bonitinhos. E não precisei ficar mexendo um por um aqui. Então a gente já tem um botão reiniciar, um botão voltar. Eu inicio aqui o jogo no fácil. Ó, acertei de primeira. Posso reiniciar o jogo fácil. Posso voltar e jogar o jogo médio de novo. Então esse é nosso jogo da memória. Fica aí de desafio para quem quiser tentar fazer a tela do nível difícil e colocar aí quantas cartinhas aí para virar vocês quiserem. E fica aí mais um desafio extra aí para vocês colocarem a pontuação. Vamos ver se no próximo How To aí eu faço a nossa pontuação. Quem quiser aí ver como é que faz a pontuação, põe aí hashtag quero saber como fazer a pontuação, hashtag pontuação no jogo da memória, escreve aí pra mim. E se tiverem dúvidas também, se não entenderem alguma coisa, deixem mensagem aí que a gente vai respondendo. Mandem mensagem aí pra gente, pode perguntar pra gente também lá no nosso Instagram, iada.escola. Se vocês curtiram esse jogo, curtam aí o vídeo. Se ainda não tentaram fazer nenhum jogo, tenta fazer esse. Esse é um jogo bem dificinho, ele trabalha bastante com as questões da lista e de acesso à lista, índice de lista. Mas ele é bem legal pra gente pensar como acessar essa lista, como embaralhar a lista, quantos itens eu preciso tirar da lista. E é bem legal. Então, se tiverem dúvida, mandem aí pra gente que a gente ajuda vocês a resolver o problema aí nesse jogo da memória. Então, até o próximo How To. Compartilhe esse vídeo aí com mais alguém, se vocês gostaram. Tchau, tchau!